Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer o convite de toda a equipe aqui do Sol da Terra, em especial o Oswaldo, né, que foi a pessoa aí que teve o contato, e é com muita alegria que eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho, né, da minha trajetória, da nossa empresa. E o tema, né, que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, que eu vou contar para vocês, ele é bastante desafiador, né? Talvez entrando um pouco no detalhe desse tema, né, o empreendedorismo que vai além do resultado financeiro é um pouco difícil de entender, porque no mundo, né, num país onde o capitalismo é muito forte, onde a busca pelo resultado, né, normalmente está em primeiro lugar, como que a gente faz isso? Como empreender sem olhar o lado financeiro, sem olhar o resultado? Não que ele não seja importante, mas qual que é o tempo desse resultado? O que eu vou colocar aqui, né, da nossa trajetória é o quanto, às vezes, nós estamos sendo imediatistas. Então, falando um pouquinho da minha trajetória, sou formado em ciência da computação e hoje eu assumo um cargo de CEO da empresa. Vim da área técnica, então tive a oportunidade de passar por todas os detalhes de um desenvolvimento de soluções. Isso foi muito importante, até para hoje assumir esse papel que eu tenho na empresa. O início da minha carreira começou aos 17 anos. Então, foi quando eu passei no vestibular e logo no início, com 2 meses de faculdade, meu pai me deu um prêmio. Já arrumou um estágio para mim, aonde ele trabalhava, que é uma concessionária Fiat de Araguari. Sou nascido em Araguari, já estou em Uberlândia há mais tempo do que eu vivi em Araguari, então tenho um carinho, né, muito grande por Uberlândia, por hoje ser a cidade que me abraçou e aonde eu consegui, né, prosperar. Então, nesse primeiro estágio lá, meu pai hoje tem 71 anos, é um consultor de vendas, um vendedor, e ele tem uma característica muito assim de relacionamento muito forte. Ele só tem a 5ª série e trabalha até hoje. Tem 48 anos com vendas, apenas com vendas. Foi premiado como o melhor vendedor de Minas já pela Fiat, né, trabalha na Coringa de Araguari. E isso, de alguma forma, impactou na minha trajetória, porque nessa caminhada, aos 26 anos eu abri meu primeiro negócio, empreendi com uma empresa de consultoria. Então, eu acredito que é muito cedo, né, porque eu acredito que para você empreender, é importante você ter uma vivência, né? Isso faz muita diferença para o sucesso da empresa, né? Mas é claro também que a gente aprende muito com os desafios, ou talvez até com os erros também, né? É muito importante. Então, nessa caminhada, com 26 anos, eu tive a oportunidade e foram vários os desafios, porque com quase 4 anos de empresa, né, tivemos alguns problemas e também a oportunidade de vender a empresa. Um problema de sociedade, aonde, mais uma vez, né, eu aprendi no processo de relacionamento, no processo de empreender, que não, além do resultado, a gente precisa ter uma habilidade humana para poder fazer com que o negócio aconteça. E nisso, em 2009, eu fundei a Nepo TI, que é a empresa que eu tenho até hoje. Dos 3 sócios que eu tinha na primeira empresa, 2 estão comigo. Por que disso? Porque um desafio que nós temos no empreender, a primeira coisa é entender o propósito das pessoas que estão na empresa. E um aprendizado que eu tive na primeira empresa é que um dos valores que nós tínhamos era diferente com um dos sócios.
E nessa empresa, isso é muito forte. Por que eu estou falando isso? Porque o resultado, o empreendedorismo além do resultado financeiro, ele acontece quando você tem essa convergência. As pessoas precisam convergir nos pensamentos, nos valores humanos, nos valores éticos. E isso aconteceu na NEPA. Mas não foi diferente os desafios. Passamos por vários desafios e posso dizer aqui, bem transparente, que em 2014 passamos momentos onde eu fiquei sem receber 6 meses na empresa, para manter a empresa, para poder comprometer, né, ter o compromisso com as pessoas, né, de honrar os compromissos, de honrar os projetos. E foi um momento de transformação, porque no momento mais difícil da empresa, eu tive o convite para visitar o Vale do Silício, pelo Sebrae, uma missão. Era uma semana só. E aí, num momento financeiro, onde você não está recebendo salário, né, para honrar o compromisso com os colaboradores. Como que eu chego com meus sócios? E aí, você acha que dá certo de eu ir lá? Ele fala, o que você vai fazer lá? O que você vai trazer de resultado? E isso mexeu comigo. E aí eu trago a variável família, que não tem como ficar de fora desse processo. Conversei com a minha esposa, contando, né, a gente, né, conversa sempre dessa situação. Né, ela sabia da situação da empresa. Ela falou assim, você tem que ir. Pega a nossa reserva e vai. Isso foi muito forte para mim, porque foi a família, né, a visão da minha esposa, naquele momento mais difícil do empreendedorismo. E aí, quando eu fui para lá, em uma semana que eu estive lá, né, foram pessoas aqui de Uberlândia também, eu voltei com um propósito muito forte, em cima de valores que eu já tinha. Tá? E esses propósitos eu vou contar um pouquinho para vocês aqui agora. E aí, para fechar ali, e o futuro? Eu falo que o futuro a Deus pertence. Por quê? Porque eu aprendi muito nessa trajetória que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Às vezes, nós, como seres humanos, somos muito imediatistas, querendo um resultado. Eu vou fazer um negócio com você agora, quanto que eu vou ganhar nesse negócio agora? Mas o ganhar, tem várias formas de ganhar. Você pode ganhar o relacionamento, para um relacionamento mais duradouro. Então, isso eu já tinha, né, pela experiência do meu pai vendendo, e pela forma dele vender, que eu chegava num sábado lá dentro da concessionária que eu via, tinha 4 vendedores, ele sozinho lá, tinha 3 pessoas no sofá esperando para ser atendido por ele. Ele contava isso no almoço lá em casa, eu não acreditava. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, eu vi isso. Então, quando você cria esse relacionamento, isso é duradouro. E isso traz resultado. E aí, falando de propósito, é muito importante a gente buscar qual que é o nosso propósito. E o propósito da minha empresa era semear para o futuro. E semear para o futuro é muito forte, porque qual que é o tempo? Às vezes a gente vai fazer uma plantação de algum tipo de fruta ou qualquer coisa, uma jabuticaba. Qual que é o tempo? Aí tem alguns tipos de enxerto, né, que já vem mais rápido, mas a qualidade não é a mesma. Então, como que a gente está olhando o nosso propósito? A gente olhou o nosso propósito olhando o futuro, preocupando com as pessoas. Então, o que a gente queria? A gente alinhou internamente
queremos impactar a vida das pessoas e das empresas com resultados relevantes. Isso é o principal. Agora, como fazer isso? Vamos para o próximo passo. E aí, quando a gente pensou nisso, a gente pensou, para mim ter pessoas que vão dar o seu melhor, né, que tem uma palavra muito forte, eu quero aquele funcionário que olha para o meu negócio como se fosse dono do negócio. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que oferecer os melhores recursos para ele. Será que a gente está preocupado qual que é a história desse funcionário, desse colaborador, dessa pessoa? Quais são as habilidades que ele tem? Porque às vezes a gente faz um processo seletivo e o mercado ele é competitivo, eu sei disso, né? Eu sou uma empresa que presta serviço, então o cliente chega e já, eu preciso disso e disso. Então, como que a gente prepara isso? Aquilo que eu falei, o imediatismo. Se a gente pensar só no hoje, para me atender hoje ou amanhã, eu não vou ter recurso para o depois de amanhã. Então, a gente começou a olhar de uma forma onde a gente ia preparar a empresa para o mercado. Pô, mas você já estava com a empresa já há uns 5 anos. Eu falei assim, mas todo dia a gente precisa se reinventar. A gente precisa estar olhando e se reinventando, tendo soluções inovadoras, criativas. E aí a gente viu que o impacto humano era a melhor forma de chegar no resultado financeiro. Tá? Criando soluções e impactando o mundo. E aí eu vou agora passar aqui algumas partes de um vídeo. O Menino que Descobriu o Vento. Ele está sendo muito falado aí, não sei se alguns de vocês já viram o filme. E eu acho que isso retrata muito a nossa história também, tá? Na forma que a gente foi construindo e o que a gente acredita. Senhor Cancuamba, encontrou o que estava procurando? Ou seja, curiosidade. Como que nós estamos, né? Será que a nossa empresa está sendo curiosa? E lá na empresa a gente criou essa cultura de ser curioso, de buscar, né? O incentivo. Será que nós estamos incentivando as pessoas, né? Motivando elas, engajando as pessoas? Você usa o moinho de vento para recarregar as baterias. A bateria alimenta a bomba d'água. Poderemos plantar no período de seca. 2 colheitas. Podemos plantar agora e não ficaremos sem comida. Com o dínamo do Sr. Catigunda, podemos fazer isso. Vai na sala dele. Né? Fazendo um breve comentário desse filme, né? É uma realidade da África, de uma cidade que estava muito precária em questão da chuva, e as pessoas estavam indo embora por uma dificuldade de sobrevivência. Então, ele, através do conhecimento, a curiosidade e o incentivo, né, ele buscou, só que até nesse momento aqui do valor do conhecimento, ele foi questionado. Então, no momento de conflito, ele foi questionado. E como que a gente lida hoje, às vezes, no momento de conflito, de apostar no colaborador, de apostar na ideia do colaborador para aquilo acontecer? Não, mas eu não posso testar essa ideia porque tem um risco de não dar certo e eu vou perder dinheiro. Mas o quanto é isso? Será que a gente está olhando com bastante detalhe daquilo? A forma que a gente está trabalhando, o dia a dia, o tradicional, nessa transformação que está acontecendo no mundo, não vale a pena a gente ouvir e testar? E nesse momento isso acontece. Ele sabia que eu seria só um fracassado. É exatamente isso que eu sou. Não. Você não é um fracassado.
Eu fui para a escola. Água. Sim, senhor. Do vento. Ou seja, através da água e do vento, ele poderia mudar a realidade daquela cidade, daquela região e talvez do país, né? E a disciplina e a perseverança foram fatores que fizeram essa diferença. Por quê? Né? Quando o pai estava preocupado, porque o pai aprendeu que ele tinha que dar escola para o filho, mas ele duvidou que o filho poderia fazer a diferença. E na hora que ele acreditou, o resultado, né, com todas as pessoas que ali ficaram e acreditaram, eles conseguiram fazer essa transformação. E aí o resultado disso... realmente é o resultado, né? E aí, trazendo para a nossa realidade, da nossa empresa, da minha trajetória, nós desenvolvemos um programa de estágio e trainee. Há 3 anos e meio, quase 4 anos, foi quando eu voltei do Vale do Silício, onde o propósito principal era acreditar nas pessoas, formar as pessoas. A gente tinha, no histórico da empresa, 2 profissionais que ficavam como estagiários lá, ficavam soltos, não tinha gestão, e eu cheguei para o meu sócio e apresentei um programa de estágio, onde iriam formar 16 estagiários a cada 6 meses. Eles olharam para mim, meu sócio, e falaram: cara, o que você bebeu lá nesse Vale do Silício? Tem alguma coisa errada. A gente tem 2 aqui que a gente não acompanha, que o negócio, né, a gente precisa melhorar nossos processos. 16, eu falei assim, não, e com uma professora de universidade aqui dentro, com eventos, aí talvez, fazendo uma conta rápida aqui, vocês podem imaginar o investimento que seria a cada 6 meses. Ele falou: cara, a gente está no momento mais difícil. E aí eu apresentei uma planilha financeira, justificando, com payback, com tudo. Eles falaram: Rafael, a gente vai acreditar em você. E o resumo disso é que a nossa empresa, em 2014 para 2015, com 38, 40 pessoas, porque a gente teve que dar uma enxugada, né, no momento que a gente estava passando. Hoje a gente está com 144 pessoas. Onde, se vocês tiverem a curiosidade de olhar no histórico, eu não tenho tantas vagas em aberto, porque eu preparo as pessoas para trabalhar na minha empresa. Eu dou a oportunidade do primeiro emprego, eu entendo o momento de cada profissional. E quando eu falo do programa de estágio, eu não estou falando que ele entra lá, ele já tem que trabalhar no cliente, ele tem que dar resultado. Eu pago para ele estudar de 4 a 5 meses, e no último mês do estágio de 6 meses, ele faz o processo de transição para participar de um projeto de um cliente nosso, dentro da empresa. O primeiro programa, o primeiro ciclo, deram 25 candidatos para 16 vagas. Ninguém conhecia. Fizemos agora, no último mês, o último processo, 248 candidatos para 16 vagas. Eu não tenho preocupação mais de contratar pessoas no mercado de tecnologia, porque eu preparo as pessoas. E aí meu sócio, na época, falou assim: Rafael, a gente vai formar para o mercado, todo mundo vai atrás da gente, vai pegar as pessoas. A gente é uma empresa de Uberlândia, regional, a gente não tem clientes fora de Uberlândia, a gente não paga o melhor salário, e não pagamos o melhor salário.
Isso eu sou transparente com meus colaboradores. Eu falei, não. Tem algo maior do que salário, tem a questão do ambiente, tem a questão do propósito, da formação, da oportunidade, da criatividade. E isso a gente conseguiu praticar, porque a gente deu oportunidade para das pessoas. É claro que a gente organizou muito a empresa no processo de seleção. E hoje essas pessoas estão fazendo a diferença na empresa, onde hoje nós temos uma atuação nacional, com perspectivas de projetos internacionais, né? Estamos num processo de crescimento. Mas a base de tudo foram as pessoas. Eu vou passando aqui o vídeo, o último processo do programa. Esse aí foi o último processo de seleção. 60 candidatos pré-selecionados para escolher 16. E aí, pessoal, uma coisa que estava muito forte também quando eu apresentei o projeto é que esse programa não poderia ficar só dentro de casa. Um dos papéis que nós tínhamos e desafios para que a gente impactasse, porque o propósito era impactar a vida das pessoas e das empresas. E quando eu falo das empresas, eu estou falando só dos meus clientes. Eu estou falando também dos meus colegas de trabalho, que eu não falo que são concorrentes. Então, isso quando aconteceu o primeiro convite para mim poder apresentar o programa de estágio para um colega de trabalho, eu fiquei muito feliz. E a ligação foi bem assim: Rafael, a gente está sabendo do seu programa de estágio, eu queria saber um pouquinho mais, você se importa de contar para a gente? Né? Eu falei assim, não, vamos marcar, eu vou e apresento tudo que foi, como que foi, a estrutura, tudo. Ele falou, mesmo? Foi claro. Eu não quero estar nesse barco sozinho. Porque se só eu continuar fazendo isso, é pesado. Agora, imagina se a gente começar, todas as empresas começarem a fazer isso. O quanto a gente impacta a nossa cidade. O quanto a gente impacta a vida das pessoas. O quanto a gente pode ser referência. Então, aí chegou um convite, depois veio um outro, e veio outro. E aí, ontem, eu estava revisando algumas coisas, dei uma olhadinha no Facebook antes de dormir, e vi uma postagem de um colega de trabalho, que foi meu estagiário na primeira empresa.
Hoje ele é um dos donos da ZUP, que é uma empresa forte de tecnologia, que é um colega. Ele postou lá do programa deles de estágio para pessoas numa situação mais precária. Então, assim, de alguma forma, a gente vem mostrando isso, e isso vem impactando. Eu fiquei muito feliz de ver isso, porque é dessa forma que a gente melhora, né? E, com certeza, isso vai melhorar o resultado da minha empresa e da empresa das outras pessoas, porque a gente vai ter pessoas mais qualificadas, a gente vai ter oportunidade para essas pessoas. Então, é um pouco disso. Aqui mostra um pouquinho do nosso processo. A gente está em constante aprendizado, em formação. Ali do lado esquerdo, a primeira foto, é o programa de líderes, que a gente fez um coach com todos os líderes durante 1 ano. Não era um coach pontual, foi 1 ano de projeto. E nós, sócios, também participamos, porque a gente também está em processo de aprendizado. Ali, um pizza and beer que a gente faz na empresa. Tá? É uma comemoração, a cada 3 meses a gente faz um happy hour. Já não está dando mais para fazer dentro da empresa, porque a empresa está pequena, a gente está precisando mudar, então a gente está escolhendo locais externos. E ali embaixo um reconhecimento que nós tivemos o ano passado, como segunda empresa mais inovadora da cidade de Uberlândia. Então, acho que as coisas estão começando, né? O resultado que eu falei, a empresa começou há 10 anos, talvez o resultado ainda está daqui 2, 3 anos. E eu estou preocupado? De forma alguma, porque o nosso resultado principal é melhorar a vida das pessoas. E para fechar, pessoal, não poderia deixar de mostrar a foto do meu bem maior, que é a minha família. Obrigado.